Boa noite, galera. Boa noite, Matheus. Boa noite, Elison. Futuro deputado. Sou para defender a engenharia e a educação, quem sabe, um dia. Murilo Dias, Vitor Facundi, Luan, grande abraço. Boa noite, Vinícius. Espera mais um minutinho para começar pontualmente às 20 horas, horário de São Luís, 21 horas, horário de Brasília, conforme o combinado. Boa noite, Urbano. Vamos lá, vamos começar devagarzinho. Presley, grande parceiro, também está entrando aí. Boa noite, Shirley. Boa noite, Goldman. Bem, galera, vamos lá, vamos começar. Semana produtiva, apesar... Boa noite, Clécio. Apesar de ser semana quase de Natal já, né? Mas estamos aí trabalhando a mil para poder o ano de 2018 ser ainda melhor que o ano de 2017. Boa noite, Jaime. Galera, o áudio tá bom? A música no fundo tá incomodando? Eu diminuo? Como é que tá? Tá boa? Boa noite, Marcos. Alguém dá um ok se o áudio tá bom? Boa noite, Maicon. Vamos lá, galera. Preciso de um feedback aí. O áudio tá bom? Estão me ouvindo bem? Valdir Oliveira. Beleza. Vamos lá, então. Pessoal, nós fizemos essa live aqui, né, para poder lançar a nossa palestra de 2018, né? Até o ano 2017, a nossa palestra, que algumas pessoas assistiram e que inclusive está disponível no YouTube, chamava-se Manual do Estudante e do Engenheiro Recém-Formado em Tempos de Crise, tá? Como nós estamos, né, já saindo dessa crise, graças a Deus, a nossa Vanessinha, como nós estamos saindo da crise, a nossa palestra está mudando de nome, né? Ela está chamando agora Precisa-se de Engenheiro, como construir a sua carreira em bases sólidas. E nessa palestra eu tento responder algumas perguntas que eu recebo com frequência, né? Que são as mesmas perguntas, as mesmas inquietações de todos, e que um dia foram minhas também, foram também as minhas inquietações. Então, a gente vai comentar um pouco sobre isso, né? Quem faz parte dos grupos que eu estou no WhatsApp, Solange, corredora, o pessoal que faz parte
dos grupos que eu faço parte, né? Por exemplo, os grupos da Upgrade, os grupos da AZ Construções. Eu dou essas dicas quase que diariamente, né? Às vezes por áudio. Então a gente resolveu fazer esse vídeo aqui, essa live, para isso, porque algumas pessoas ainda têm dúvidas, né? Inquietações em relação a isso. Então a gente formulou, né, algumas questões para poder discutir essa noite. A primeira coisa que a gente botou foi a questão do estágio, né? Eu vejo muitos alunos, isso a gente comentou também num dos grupos essa semana, eu vejo muitos alunos que chegam para mim dizendo que já fizeram de tudo para conseguir um estágio e ainda não conseguiram. Né? Que estágio está difícil, que a concorrência está grande, enfim. As desculpas são muitas para as pessoas não conseguirem o estágio. Mas é preciso que a gente faça uma autoanálise para verificar se realmente nós estamos fazendo tudo, né? Ou o que a gente não está fazendo. Porque, veja bem, na época que eu procurei meu estágio, a situação também não era das melhores, tá? Pessoal, eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu vou deixar a live salva, tá? Eu vou deixar essa live salva. Inclusive depois eu vou botar ela no YouTube. Eu vou pedir para vocês o seguinte. Eu estou vendo já algumas perguntas e aí às vezes eu me desconcentro aqui quando eu leio. Eu queria ver se é possível a gente deixar todas as perguntas para o final, tá bom? Para poder a gente não perder o raciocínio aqui. Beleza? Então, quem puder, guarde a pergunta para o final aí, que eu vou ter um momento que eu vou deixar bem aberto aqui para a gente debater bem bacana, tá? Então, vamos lá. Em relação à questão do estágio, muita gente diz que está procurando estágio, mas, veja bem, como é a questão, como é que vocês estão procurando estágio? A grande maioria das pessoas, quando dizem que estão procurando estágio, elas estão esperando em casa, na faculdade, aparecer aquele cartazinho na faculdade ofertando uma vaga de estágio, ou aqueles, né, perfis de Instagram que divulgam vagas de estágio, ou através de grupo de WhatsApp, esse tipo de coisa. Eu posso garantir para vocês que 90% das pessoas que procuram oportunidade de trabalho estão procurando dessa forma, né? É o que eu chamo de procurar de forma passiva, ou seja, procurar esperando. O que eu queria deixar claro para vocês é que quando uma vaga dessa é divulgada, você vai concorrer com 200 a 300 pessoas, às vezes até mais. Por que eu digo isso? Porque hoje eu seleciono, às vezes, estagiário para algumas empresas que me pedem, né? Empresas que me pedem para eu selecionar. E quando eu anuncio uma oportunidade, é essa média de currículos que eu recebo, de 200 a 300 currículos por oportunidade, tá? Uma vez eu publiquei uma de emprego para trabalhar numa obra. Pessoal, eu não publiquei nem o nome da cidade, eu só disse que era no interior do Maranhão. E nem publiquei salário. Eu recebi ligações e e-mails de quase que todos os estados brasileiros. Recebi muitos currículos. Então observe que quando você espera aparecer a oportunidade, uma divulgação de oportunidade, você vai concorrer com um universo de pessoas muito grande. Então observe que não é produtivo dessa forma. Então vamos lá, quais são as formas produtivas de se procurar um estágio ou um trabalho para quem está recém-formado? As formas produtivas são, em primeiro lugar, através da construção de uma rede de relacionamento profissional. E em segundo lugar, batendo de porta em porta. Então vamos lá, para a primeira opção. Primeira opção, construção de rede de relacionamento. Murilo, como é que eu faço isso? Veja bem, pessoal, a partir do momento que você passou no vestibular e sentou na cadeira da faculdade, no primeiro dia de aula, ali está iniciando a sua carreira profissional. Então, a imagem, o comprometimento que você vai deixar em sala de aula é fundamental para a sua carreira profissional, porque ali sentado ao seu lado, o seu colega de sala,
é uma das pessoas que podem lhe abrir uma oportunidade lá na frente. Ou ainda um professor. Então a pergunta que eu faço para você é, agora, pense um pouquinho na sua cabeça. Quem na sua sala, se você tivesse uma oportunidade para indicar, quem são as pessoas que você indicaria? E quem são as pessoas que você não indicaria de jeito nenhum? O que essas pessoas que você indicaria têm que faz com que você confie em indicar essa pessoa? Porque ela é comprometida? Porque ela tira boas notas? Nem sempre. Eu posso ter pessoas que tiram excelentes notas e não têm um bom sucesso na sua carreira, devido principalmente à falta de uma rede de relacionamento profissional, devido à falta muitas vezes de proatividade. Então não é nota que vai fazer que tu tenha uma carreira de sucesso. Eu, por exemplo, reprovei várias disciplinas na faculdade, não tenho nenhuma vergonha disso. Me formei em 6 anos, não me formei em 5. Então isso para mim não é nenhuma vergonha, nenhum demérito, e não me fez um profissional pior. Eu conheço pessoas que se formam em 5 anos, né, e tem uma dificuldade muito maior, porque não é só nota. A nota é o de menos, é o comprometimento, a proatividade, a vontade. Essas são as coisas que vão fazer com que você se destaque. Então veja bem, quando você está na sala de aula, a sua participação é muito importante, porque você vai mostrar tanto para os seus amigos quanto para o professor que você é uma pessoa interessada. A pior coisa que você pode fazer é entrar numa sala de aula mudo e sair calado. Infelizmente, tem alguns alunos que eu passo o período todo e não sei o nome da pessoa. Por quê? Porque a pessoa mal vai na aula, ou quando vai não participa de nada, vai só no dia da prova. Será que eu indicaria essa pessoa como uma oportunidade de trabalho? Pensem nisso. Então veja bem, quando eu oferto essas oportunidades de trabalho e recebo lá 200, 300 currículos, eu vou perceber o seguinte: a maioria das oportunidades, a maioria dos currículos, melhor dizendo, são muito parecidos. Existe uma pouca variedade, e isso é mais ou menos que normal, pessoal. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas que estão procurando estágio são estudantes, ainda não tiveram oportunidade de ter muitas coisas no currículo, experiência. Então, os currículos são muito parecidos. Então, o que vai fazer, na maioria das vezes, com que eu selecione uma pessoa dentro de 200 ou 300 currículos? Eu vou indicar uma pessoa que eu conheço. Então, o professor, ele já tem um perfil na cabeça dele dos alunos que compõem a sala dele, sabendo, olha, esse aqui é interessado, esse aqui é participativo, esse aqui se destaca, aquele ali só passa colando, aquele ali só quer moleza, aquele ali quase não vem na aula. Pessoal, às vezes pode parecer que isso é um detalhe, mas não é muito importante. Então a carreira de vocês inicia no primeiro dia de aula. Outra coisa que eu escuto muito mas Murilo, a concorrência está muito alta, é muita gente fazendo engenharia. Volto a dizer, a concorrência é alta quando a vaga, a oportunidade de trabalho é divulgada e concorrem 200, 300 pessoas. Mas se você montar sua rede de relacionamento, se você se especializar em algum ramo, as suas oportunidades aumentam muito. Então eu digo o seguinte: se você quiser concorrer, se você for um profissional de nível mediano, né? Eu faço os mesmos cursos que todo mundo aqui da minha sala, minhas notas são razoáveis, eu me comparo com os meus colegas, eu vou concorrer com todos eles. Agora, se eu me destaco em meus colegas, é sinal que eu estou no caminho certo. Agora, obviamente, que quem se expõe dessa forma, que é participativo, que busca, é natural que muitas vezes recebam críticas dos próprios colegas. E a fulana ali só quer aparecer, olha ali como ele é, todo metido, olha lá. Pessoal, isso é muito natural. Quem quer alcançar a posição de destaque vai receber crítica, é natural. Vocês acham que eu não recebo crítica? Recebo. Todo dia eu recebo crítica. Alguém que não gosta do meu trabalho, isso é normal. Mas, felizmente, a maioria gosta. Então, quando eu me exponho para me destacar, é natural receber críticas. Então, não
ouçam crítica. Eu até falei hoje no áudio que eu mandei em um dos grupos que eu faço parte, que quando um bebê está querendo alcançar o objetivo de andar, ele não tem vergonha das críticas que fazem a ele. Por exemplo, quando o bebê está começando a andar, primeiro, ele não esperou a oportunidade perfeita. Afinal de contas, as pernas dele ainda não estão, né, totalmente... a musculatura ainda não está 100% pronta, mas ele mesmo assim vai tentar alcançar o objetivo dele, que é andar. Mesmo não estando nas condições ideais, que é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Não esperar as condições ideais. É ir lá e fazer, mostrar a vontade. Então, quando o bebê ele levanta e pega um tombo, que a gente sorri dele, isso para ele não quer nem saber se estão sorrindo dele. Ele vai levar aquele tombo como uma aprendizagem para ele conseguir o objetivo dele. Então, pessoal, esqueçam vergonha. Esqueçam derrotas. Derrotas todos nós temos a todo momento, e que bom que temos. São nas derrotas que a gente aprende, ok? Então, aonde mais eu posso fazer a minha rede de relacionamentos além da faculdade? Pessoal, quanto mais eventos de engenharia nós participarmos, quanto mais visitas técnicas nós fizermos, mais rede de relacionamento eu estou criando. Desde que eu não faça uma visita, eu não participe de um curso ou de um congresso de forma passiva. Eu tenho que fazer sempre a participação de forma ativa. As pessoas têm que perceber que eu estou ali. E toda vez que você for se pronunciar, em qualquer lugar que seja, na faculdade, num seminário, num congresso, se você fizer uma pergunta, se identifique. Olha, meu nome é fulano de tal, eu estou aqui, quero fazer a pergunta tal. Para quê? Para que seu nome comece a ficar afixado na cabeça das pessoas. Então é muito importante isso. Então, pessoal, quanto mais eventos de engenharia você participar, quanto mais congressos você participar, além do conhecimento adquirido, maior será a sua rede de relacionamentos. Então veja bem, eu vejo muito, pelo menos onde eu moro, que às vezes tem semana de engenharia de faculdade que a entrada ou a participação é R$10, é R$20. E para muitos alunos aquilo é como se fosse uma semana de folga. Ah, é folga na faculdade, ninguém vai. E aí chega lá na semana de engenharia e está lá vazio. É triste isso. Porque a gente percebe a motivação dos alunos. Que por mais que você ache bobagem o assunto que vai ser tratado, mas em qualquer lugar, qualquer momento você pode estar aprendendo, né? Então, por exemplo, aqui nós temos nesse momento 42 pessoas que estão deixando de fazer outras coisas para vir aqui trocar informações comigo, trocar experiências, conversar. Daqui a pouco a gente vai debater bastante. Eu vou abrir aqui para as perguntas. Então, eu tenho certeza que essas 43 pessoas que estão aqui agora já estão um passo à frente das demais. Por quê? Porque estão deixando de fazer coisas que não agregam valor para a sua carreira, para estarem aqui fazendo uma coisa que agrega valor, trocando conhecimento, conhecendo pessoas, porque não, as pessoas estão aqui, né, nesse momento, todo mundo conversando aqui no grupo, né, conversando, e eu acho isso muito legal. Hoje a internet possibilita isso para a gente, que a gente converse com gente do Brasil inteiro, que a gente crie rede de relacionamento no Brasil inteiro. Então, pessoal, participem do maior número possível de eventos, de congressos, de cursos extra classe. Na faculdade, a gente aprende a pontinha do iceberg de um monte de disciplinas, né? Então, a gente sai da faculdade generalista. A gente sabe de tudo um pouquinho e de nada muito. Então, é importante que vocês comecem a escolher uma área e comecem a investir nessa área. Quando eu digo investir nessa área, é fazer curso, é participar de congressos, de seminários, com aquela temática. Pessoal, o generalista, a concorrência dele é muito grande. E como a concorrência do generalista, aquele que sabe de tudo um pouco, é grande, ele é mais difícil conseguir emprego e os valores são menores, os salários, o que ele pode cobrar. Já se você se tornar especialista em um assunto, você tem muito mais oportunidades
Por quê? Porque você vira uma referência naquele assunto e você pode cobrar mais. Então se especialize em um assunto, invista naquilo. Ah, eu gosto de orçamento. Cara, faz curso extra, participa de congresso só com essa temática. Invista em você. Eu vejo muitas pessoas que sempre usam várias desculpas, né? Desculpas para não participar de eventos. Mas é porque eu não tenho dinheiro, porque não sei o quê. Pessoal, tudo na vida, desde o seu tempo, é uma questão de prioridade. Qual é a sua prioridade no momento? Tá? E eu vou dizer para vocês uma coisa bem aqui. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria estudado muito mais na faculdade do que eu estudei. Porque eu tinha mais tempo, eu tinha uma série de pessoas ao meu redor que estavam ali disponíveis para me ajudar. E eu confesso que não estudei tanto quanto deveria na faculdade. Em compensação, para compensar esse tempo perdido na brincadeira, eu tive que estudar o dobro, o triplo mais depois que saí da faculdade, tá? Então eu não fui um aluno, como eu já falei aqui há poucos minutos aqui na nossa live, eu não fui um aluno nota 10, não, muito pelo contrário, eu reprovei disciplina, não era um bom aluno não. Tive que compensar isso depois com muito mais estudo. E até hoje tem coisas que eu sei que eu aprendi na faculdade e não encontro em livro nenhum. E eu preciso pegar aquele caderno lá da faculdade para estudar aquele assunto que o professor me ensinou de uma forma muito mais mastigada, muito mais aplicada do que na maioria dos livros. Tá? E aí às vezes está faltando uma página. Por quê? Porque naquele dia eu não fui, que eu fui fazer outra coisa. Então, pessoal, pensem nisso. Invistam em vocês. Escolham uma área que vocês querem ser bons e invistam nisso. Daqui a pouco eu vou dar algumas dicas para vocês de algumas áreas da engenharia que eu atuo e que tem carência de profissional. Que você pode botar valores de serviço alto porque não tem concorrência praticamente, é muito pouca concorrência. E assim como eu vou falar das minhas áreas que eu atuo, eu tenho certeza que professores de outras áreas podem também indicar vocês dentro daquela área. Eu gosto de estrutura de concreto armado. Cara, se tu conversar com o teu professor de estrutura, ele vai saber alguns nichos dentro dessa área que faltam profissionais. Para vocês estudarem, se tornarem bons, referência naquilo que vocês fazem. Tá? Como eu disse a vocês, a questão da indicação para a oportunidade de estágio, de trabalho, ela é muito válida. E aí eu vou dar para vocês uma outra dica, que é a seguinte. Muitas vezes eu sou abordado por pessoas nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, pessoas que chegam para mim: Murilo, vi que você é engenheiro, eu estou prezando um serviço assim, assim, assado. A pergunta é: como é que essas pessoas sabem que eu sou engenheiro? Porque nas minhas redes sociais eu posto sobre engenharia todo dia. É minha paixão e é meu trabalho. E agora eu vou levar vocês para a reflexão. Como andam as redes sociais de vocês? Se eu abrir aqui uma rede social sua, eu vou conseguir identificar facilmente que você faz engenharia, que você é engenheiro? Como está a sua foto de perfil? Como estão os seus stories? Se eu pegar aqui meu telefone, vamos supor que eu sou um recrutador e vou agora selecionar aqui um estagiário, aí eu pego aqui 10 currículos, aí eu pego esses 10 currículos e digito aqui no meu celular e salvo o nome dessas 10 pessoas no meu celular, o telefone celular delas. É provável que nas próximas horas o Facebook ou o Instagram pergunta assim: você não quer adicionar essa pessoa bem aqui nas suas redes sociais? Por quê? Porque existe uma vinculação, né, do número do celular com a rede social. Então o Facebook e o Instagram vão perguntar: olha, tu conhece essa pessoa porque está no teu celular, tu não quer adicionar ela? Nesse momento eu posso abrir suas redes sociais e olhar o que você anda postando lá. Então que fique para reflexão. Lógico que a rede social é uma coisa particular, mas hoje isso é público. Então será que eu vou chegar no teu perfil, vai ter uma foto tomando uma com 2 garrafas na mão? Será que essa é a imagem profissional que tu quer passar?
E teu Stories? Como é que tá? E o teu português? Tá lá no Stories. Me acha? Eu faço sempre essa brincadeira. Lógico que eu sei que isso é uma magia, né, momentânea, que eu sei que o cara não está escrevendo aquilo ali propositalmente, mas isso eu sei. E a pessoa que está selecionando não sabe. Olha aí, esse escreve que me acha. Então, pessoal, as redes sociais da gente hoje é um cartão de visita. Então, tenham cuidado com o que vocês postam nas redes sociais. Tem muitas empresas que eu conheço que selecionam candidatos, antes de selecionar os candidatos, olham as suas redes sociais. E volto a dizer, se tu postar muito sobre engenharia nas tuas redes sociais, aquelas pessoas que ficam olhando as redes sociais, elas começam a ficar lembrando. Na hora que ela precisar do engenheiro, quem ela vai procurar? Ah, rapaz, fulano toda hora posta coisa de engenharia, deve ser engenheiro, deixa eu falar com ele lá. Então hoje eu consigo muitas oportunidades de trabalho dessa forma, né? Pessoas que me descobrem nas redes sociais devido a eu postar sobre engenharia e vão lá e me acham, tá? Então hoje as redes sociais são uma porta de entrada, um cartão de visitas para todos vocês, certo? Bem, como eu já disse para vocês aqui, qual o perfil desejado para um estagiário ou para quem quer ter a primeira oportunidade de trabalho? Pessoal, o conhecimento técnico ele é muito importante, tá? Mas a maioria das empresas, quando contratam ou querem contratar um estagiário ou um engenheiro, elas imaginam que o conhecimento técnico que a gente aprende na faculdade, ele é o mínimo. Então, todo mundo tem que ter isso. Quem não tem o conhecimento mínimo, é esse mesmo que não tem como ter oportunidade. E o que eu chamo de conhecimento mínimo? Para um estagiário, por exemplo, para mim, o conhecimento mínimo hoje que ele tem que ter é, no mínimo, dominar Excel e AutoCAD. No mínimo. Se o cara não tiver isso, ele está morto, pessoal. É o básico do básico do básico. Depois disso, claro, ele pode partir para estudar outras coisas de acordo com a área que ele quer seguir. Mas Excel e AutoCAD é básico. Certo? Então você tem que ter o conhecimento básico. Pessoal, a pior coisa que tem é tu ver aquela oportunidade de trabalho que foi aberta e tu ver que tu não tem um pré-requisito. Aí quando tu vê que tu não tem, que tu vai correr atrás, mas aquela oportunidade já passou. Talvez ela não volte mais. E hoje em dia eu consigo aprender muita coisa até sem gastar nenhum real através da internet, do YouTube, por exemplo. Tem muita coisa no YouTube. Ninguém quer saber se tu tem certificado de Revit. Ele quer saber se tu sabe mexer no Revit, por exemplo. Então, se você aprendeu pela internet e não tem certificado, isso não faz a menor diferença. Se tu botar no teu currículo, tu sabe Revit, e o cara pedir para você sentar ali e fazer uma modelagem no Revit, você vai ter que saber chegar lá e fazer. E não é então você botar o certificado, que tem um certificado de Revit no currículo, se você não sabe fazer. Então, o conhecimento técnico é o mínimo. Mas agora, o que vai fazer a diferença é a vontade, é a proatividade, é fazer diferente, é surpreender. Por que eu estou dizendo isso? Como eu falei, se tu não conseguir uma rede de relacionamento para te indicar, tu tem que sair batendo de porta em porta em construtora. E tu vai ouvir um monte de não. Mas você não pode perder a resiliência. Se tu receber um não aqui hoje, voltar daqui a um mês na mesma empresa, para mostrar que você tem vontade, proatividade. Isso faz diferença. Você mostrar o quanto você quer aquilo. E se a pessoa ainda assim te deu não, pede assim para ele: cara, então pelo amor de Deus, deixa eu visitar a tua obra só hoje, que eu estou querendo muito aprender, não estou tendo oportunidade na faculdade. Eu posso dizer para vocês que com certeza vocês vão conseguir no mínimo algumas visitas técnicas fazendo isso. Aí eu levo vocês à reflexão. Você que está aí dizendo que está procurando estágio, que está difícil, na porta de quantas obras você bateu esse ano para procurar oportunidade? Às vezes a pessoa ela até está precisando de
de um estagiário. Mas, por vários motivos, ela pode não ter ainda publicado, ou não quer publicar para não receber 300 currículos, enfim. Então, às vezes você está aí, chegou naquele momento exato que você conseguiu uma oportunidade. E foi assim que eu consegui o meu primeiro estágio. Foi batendo de porta em porta, não foi esperando publicação em Facebook, Instagram, até porque não existia. Mas, no meu caso, por exemplo, não foi esperando aparecer no mural da faculdade. Eu fui bater de porta em porta e consegui a minha primeira oportunidade. E depois que eu estava lá dentro, daquela primeira oportunidade de estágio, eu tinha que mostrar que eu era o melhor estagiário daquela empresa. E aí eu desenvolvi, formas, técnicas, que isso pode ser assunto para uma outra live, de como demonstrar valor da minha presença naquela obra. Eu não queria estar ali para aprender. Ninguém, não vou dizer ninguém, mas a maioria das empresas, elas não procuram estagiário para ensinar o cara a ser engenheiro, não. Elas ensinam o cara para produzir. Então, pessoal, a gente tem que saber mostrar valor, mostrar o resultado do nosso trabalho. Como é que eu, Murilo, mostrava, Eu não vou me estender muito nisso, mas eu fazia relatórios semanais, quinzenais, mensais, dando sugestões de coisas que eu achava que poderia melhorar naquela obra, em termos de processo, para aumentar a produtividade ou para aumentar a segurança, enfim, dava dicas das maneiras mais amplas, todo conhecimento que eu sabia eu procurava ali dar opiniões, sugestões, e às vezes eu fazia isso realmente por escrito, por e-mail, mandava para o engenheiro da obra, mandava para o diretor da empresa. E com 6 meses naquela empresa, na obra, eu recebi uma oportunidade, já um convite para ser assistente técnico de engenharia naquela empresa. Já não era mais para ser estagiário, era para ganhar salário como assistente técnico de engenharia. Porque eu mostrei mais do que eles estavam querendo. Eles estavam tendo um estagiário. E eu mostrei que eu estava buscando mais. Tá? Mas, por incrível que pareça, eu neguei. Eu não quis ir para o escritório logo com menos de 6 meses de obra. Porque eu achava que eu tinha que aprender mais na obra. E isso é fundamental, pessoal. Por mais que tu goste da área de projeto, tu goste de qualquer área da engenharia, mas tu tem que passar em obra. Pelo menos 1 ano. Porque você só será um bom orçamentista, um bom planejador, um bom projetista de estrutura de concreto armado, um bom projetista de instalações se tu tem experiência de obra. Porque tu vai, antes de tu projetar qualquer coisa, tu vai imaginar como é que aquilo vai ser executado lá no campo. Isso faz muita diferença. E olha como é importante o primeiro estágio. Algumas vezes eu vejo publicações de vaga de estágio que pede experiência. E quando eu vejo isso, muitos alunos ficam zangados nos grupos. Dizem que absurdo. Como é que eu vou ter experiência para estagiário? Pessoal, isso é a verdade. Como eu disse para vocês, a maioria das empresas ela não quer ensinar ninguém a ser engenheiro, não. Ela quer uma pessoa que ela vai contratar ali, pagar baixo, pagar barato, que é um estagiário, e ela quer que produza tanto quanto um técnico de edificações, ou quem sabe até quanto um engenheiro. Então, claro que se eu tiver uma experiência, isso vai ser um diferencial. Então, por isso é tão importante tu conseguir o primeiro estágio. Comece a buscar o primeiro estágio. Eu comecei no 4º período. Comece a buscar a partir do 3º período, comece a procurar estágio, batendo de porta em porta, mostrando o que você quer. Eu consegui a partir do 4º, e olha como é interessante. Eu fiquei 1 ano naquela empresa como meu primeiro estágio. Quando eu terminei esse 1 ano de estágio, que eu fui procurar outros estágios, eu percebia que quando a pessoa pegava meu currículo e olhava que eu tinha 1 ano de experiência numa grande empresa, que eu felizmente tive a oportunidade de trabalhar, de estagiar, eu percebia claramente, até pelo olhar da pessoa no meu currículo, que eu estava na frente dos outros concorrentes, porque eu já tinha uma experiência no meu currículo. Tá? Se você, por acaso, no ano que vem, mesmo batendo de porta em porta de várias construtoras, não fosse uma oportunidade, existem outras formas de ter aprendizado dentro de obra. Visita técnica na faculdade ou ciência da faculdade. Tá passando na rua, no ônibus, vê uma obra da prefeitura no meio da rua abrindo uma vala. Cara, desce lá e fica curiando lá o dia todinho. Fica olhando. Chega perto do mestre de obra, mestre, me explica aqui rapidinho o que está acontecendo. Cara, na maioria das vezes as pessoas vão ter boa vontade de dar uma ensinadinha. Hoje existem perfis de Instagram de parceiros meus
que todo dia estão em obra e estão filmando, mostrando detalhe de obra. Eu vou dar duas dicas só aqui. Engenharia Coach, do Rodrigo Nunes, e a Z Construções. O cara está todo dia em obra mostrando detalhe de obra. Tá tendo uma obra aqui na casa vizinha da minha. Bate lá na porta: ei, eu sou estudante de engenharia, deixa eu dar uma olhadinha na tal reforma aí. Na maioria das vezes as pessoas vão permitir. E tudo isso é experiência, tudo isso é válido, pessoal. É melhor estar fazendo isso do que estar em casa, em grupo de WhatsApp, conversando bobagem. Claro que tem muito grupo de WhatsApp que é útil, claro. Tem muitos grupos de WhatsApp, por isso que eu falei que eu participo, que tu aprende muita coisa lá. Mas o que eu quero dizer é melhor conseguir visitar uma obra do vizinho que está reformando do que estar sem fazer nada. E a oportunidade que vocês têm maior é nas férias. Então aproveite esse mês de janeiro, invista em vocês. Tá? Que mais? Outra coisa que eu vejo muito em redes sociais é o que eu chamo de terceirização do fracasso. Vocês já viram isso? O que é a terceirização do fracasso? A maioria das pessoas que não conseguem estágio ou trabalho, elas culpam todo mundo, menos elas mesmas. Elas culpam o mercado, que não tem vaga. Elas culpam a concorrência, que é muito alta. Elas culpam a faculdade, que não ensinou. Elas têm desculpa para tudo. Pessoal, na nossa vida, nada é culpa dos outros. Não terceirizem o fracasso. O piloto da minha carreira sou eu. Não é faculdade que vai me atrapalhar, não é mercado de trabalho que vai me atrapalhar, não é crise que vai me atrapalhar. A mesma coisa, eu digo até mesmo em relação para cuidados de saúde. Tem gente que diz: não tenho tempo de fazer uma atividade física. Que é isso, cara? Teu dia tem 24 horas, tu não tem meia hora para poder investir na tua saúde? Então, pessoal, vocês acham que minha faculdade era perfeita, que era tudo de primeiro mundo? Não. Vocês acham que o mercado, quando eu entrei para procurar estágio de trabalho, estava bombando? Não. E nada disso foi obstáculo para eu atingir os meus objetivos, e não pode ser obstáculo para que você atinja os seus objetivos. Faça a sua parte. Se destaque. Se especialize em uma área, que eu tenho certeza que você vai alcançar o seu lugar ao sol. O piloto da sua carreira é você. Muito boa sugestão. Eu falei que eu não ia falar sobre os comentários aqui da live, eu vou deixar para falar no final. Mas essa aqui caiu como uma luva nesse momento. Empresa Júnior, CREA Júnior, Senge Júnior, Sinduscom Jovem, tudo isso são outras entidades que estão aí, que possibilitam para a gente algum tipo de experiência, de visita técnica e etc e tal. Muito boa a participação do Vitor Peruna, entrou na hora certa. Mas daqui a pouco eu vou abrir espaço para que todo mundo faça suas perguntas, tá, pessoal? Eu sugeri aqui no início que deixasse as perguntas para o final, para que eu não perdesse aqui o fio da meada, tá? Outra coisa importante é que a gente faça uma autoanálise do nosso perfil, tá, pessoal? Por que eu estou querendo dizer isso? Como eu disse há pouco, a faculdade, ela exige que você seja um generalista. Para te poder se formar, tu tem que passar em todas as disciplinas, mesmo aquelas que tu não gosta e que talvez tu nunca vá trabalhar naquilo. Exemplo, eu, Murilo, nunca trabalhei projetando estudo de concreto armado, mas eu tive quantas disciplinas de estudo de concreto armado? Tive desde mecânica básica, resistência materiais, estabilidade 1 e 2, concreto 1 e 2, pontes 1 e 2, tive um monte de coisa. Mas eu tinha que passar naquilo, então eu tinha que saber o mínimo. Esse é o generalista, aquele que sabe de tudo um pouco. Identifique em você qual é aquela área que você é melhor. Pensa aí. E identifique em você aquela área que você é pior na engenharia. Muito provavelmente, geralmente, a área que você é melhor é a que você mais gosta. Geralmente. E a área que você é pior é a área que você menos gosta. O que eu vejo muita gente fazer que na minha concepção é errado? O cara procura desenvolver ou investir naquela que ele é pior. Ou seja, vamos imaginar que seja um aluno nota 7, um monte de disciplina.
E aí tem uma que tem a nota 5. Aí tu, rapaz, eu vou estudar bastante essa aqui que é a nota 5 para eu ficar nota 7 também. Esse, pessoal, é o generalista. Esse tem muita concorrência. Esse o mercado é complicado. Esse o salário é baixo. Já se tu pegar uma daquelas que tu é nota 7 e investir nela, e tu chegar a ser uma nota 9, tu vai se destacar no mercado, porque você vai passar a começar a se tornar a ser um especialista naquela área. E toda área requer especialista. Tu pode pegar a área mais batida que tiver na engenharia civil. Qual é a mais batida? Construção, fazer casa. Cara, mas se tu for o melhor construtor de casa, que tu conseguir construir a casa mais rápido, gastando menos, você pode ter certeza que você vai ser procurado e contratado a peso de ouro. Tá? Por exemplo, uma área que é batida na engenharia, que eu atuo, orçamento de obras. É batido. Mas muita gente não sabe fazer. E eu me especializei nisso. Então as pessoas vêm atrás de mim, por quê? Porque sabem que eu posso solucionar o problema delas. Então identifique aquele seu ponto positivo e invista mais ainda nele para que você se torne melhor ainda naquilo. Fica essa dica para vocês. Bem, uma outra coisa que a gente conversou essa semana, que eu vou dar uma palhinha aqui, é como cobrar serviço de engenharia, tá? É a pergunta que eu vejo também muito recorrente. Como é que eu cobro pelo projeto de uma casa? Como é que eu cobro um orçamento? E algumas pessoas falam algumas respostas padrões. Ah, é um percentual do valor. Ah, é de acordo com o metro quadrado. Pessoal, eu sou radicalmente contra essas metodologias, tá? Perdão. Por quê? Vamos imaginar que você vai cobrar por percentual do valor. Um orçamento que estou fazendo, eu vou cobrar um percentual do valor daquela obra. Eu posso ter uma planilha que tem uma página só e que o valor daquele orçamento seja 1 milhão. E eu posso ter uma planilha que tem 500 páginas, que o valor dela seja 100 mil. Qual que eu vou ter mais trabalho para fazer? Aquela que tem 500 páginas e o valor é menor. Então, se eu cobrasse um percentual em relação ao valor, não estaria remunerando adequadamente o meu trabalho, o quanto que eu me esforcei para fazer aquela atividade. Tá? A mesma coisa em relação à área. Vamos imaginar que eu estou fazendo um projeto estrutural. Ah, uma casa de 100 metros quadrados. Eu vou cobrar por metro quadrado? Tá, e se essa casa de 100 metros quadrados for de 3 pavimentos? E a outra só de um pavimento? Será que é o mesmo trabalho que eu tive? Não. Então, na verdade, a melhor maneira de cobrar serviço de engenharia é através das horas que você vai gastar para realizar aquele trabalho. Obviamente que para isso, o ideal é que tu tenha algum tipo de experiência para que tu saiba mensurar quantas horas eu vou gastar para fazer aquele serviço. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um orçamento. Eu penso, olha, quantas horas eu vou gastar com esse orçamento? Ah, 4 horas eu faço. Então, 4 horas técnicas. Quanto é que eu cobro uma hora técnica, pessoal? De 200 a 300 reais. Ok? Então, vou botar aqui 250. Então, 4 vezes 250, R$1.000. É o valor justo pelo meu trabalho para aquele orçamento. Mas quem quer ganhar R$1.000 por um serviço, não pode cobrar R$1.000. Porque a outra parte vai me contratar vai fazer o quê? Vai barganhar. Vai dizer, não, rapaz, pelo amor de Deus, me dá um desconto aí. Ou seja, eu tenho que botar um pouquinho a mais para fechar naquele valor que eu quero. É o que eu chamo de fator de negociação. Então, bota aí 10% a mais. Então, cobro 1.100 para fechar nos 1.000. Existem outros fatores que eu posso aumentar o valor do meu serviço. Um fator, especialização. Tu é o cara naquela área. Quando eu falo especialização, não necessariamente é pós-graduação. Tu pode ser uma referência em orçamento e nunca ter feito uma pós disso. Ok? Terezinha, no final eu vou abrir para as perguntas. Guarda a pergunta aí e me faz daqui a pouquinho, daqui a meia hora a gente finaliza aqui, eu abro para vocês perguntarem, beleza? Bem, então, por exemplo, outro dia eu recebi um cliente que chegou para mim assim, Murilo, tu precisa me ajudar. Só você pode me ajudar. Quando ele falou isso, meu serviço já aumentou o valor. Por quê? Porque eu era a solução dos problemas dele. Certo? Então isso é uma forma que você tem de potencializar o seu trabalho. Quando você é o especialista naquilo. Outra coisa que pode fazer com que você aumente seu trabalho, o prazo que o cliente está te dando.
Já recebi um cliente que chegou para mim, Murilo, eu preciso de um parecer de engenharia. Para quando? Para depois de amanhã. Opa, peraí. Depois de amanhã não dá, eu tenho que parar a coisa que eu estou fazendo aqui para poder te atender. Então, obviamente que isso pode encarecer o meu trabalho. Outra coisa também, a possibilidade de sucesso que aquele teu trabalho técnico pode possibilitar ao teu cliente. Exemplo, tu fazendo aqui um parecer técnico para um cliente meu ganhar uma licitação de 10 milhões de reais. Pô, se ele ganhar essa licitação, será que não é justo ele meio que dar uma parte desse lucro para mim? Então, às vezes eu posso cobrar um pouquinho mais caro pela possibilidade de sucesso do meu documento, do meu parecer em relação àquele cliente. Outra coisa que pode aumentar o valor do meu serviço é a emissão de nota, tá? Sempre que for contratado ou contactado e tu for apresentar um orçamento, pergunta, é preciso nota fiscal? Se a nota fiscal for obrigatória, claro que você tem que embutir no seu valor, né, os valores que você vai pagar de tributação, ok? Que na verdade esse é o padrão. Você todos trabalham para essa nota fiscal, tá? Então incluam aí no valor a tributação. Agora, em alguns casos também pode diminuir o valor. Por exemplo, eu tinha estimado nesse orçamento R$1.000, né? 4 vezes 250, R$1.000. Mas vamos imaginar que seja um cliente que nunca trabalhou comigo e que ele faça serviço de engenharia direto. E eu quero que ele me conheça meu trabalho para que ele me contrate mais vezes. Nesse caso, eu posso dar um desconto em relação àqueles R$1.000, cobrar só 800. Ou, se é um cliente que já tem uma forte relação comercial comigo, já me contratou muitas vezes, será que eu não posso dar um desconto para esse cliente? Observe então que existe uma flexibilidade. Como a pergunta que a Terezinha fez se encaixou perfeitamente aqui nesse momento, eu vou falar. Os valores de hora de engenheiro é determinado pelo TCPO ou pela sua experiência? Pessoal, esse valor é um valor mais ou menos de mercado, tá? A gente sabe que, de acordo com a lei, para o engenheiro trabalhar 6 horas, ele tem que ganhar 8 salários mínimos, né? Então, tu tem aí uma referência, mais ou menos. Esse valor que eu considerei aqui de 200 a 300 reais é um valor que a maioria dos órgãos, dos bancos e outras instituições pagam por uma hora técnica de um engenheiro terceirizado. Então, eu coloco isso como um valor razoável, tá? Outra coisa que me perguntaram, me pediram para tocar nessa nossa live de hoje é sobre concurso público. Murilo, como é que passa no concurso público? Como é que estuda? Eu já passei em vários concursos públicos e hoje eu sou concursado, né, há 10 anos. Mas eu digo para você o seguinte, cara, é complicado estudar para concurso de engenharia, porque se tu for pegar a ementa, né, do edital, vai ver que é o curso de engenharia todinho. Então realmente é muito difícil estudar para concurso de engenharia. Eu nunca sentei para estudar. E como é que eu passei nos concursos? Foi o seguinte, eu comecei a fazer todo o concurso que aparecia. Podia ser para a prefeitura da menor cidade do Maranhão com um salário de R$500. Eu ia lá e fazia a prova. Por quê? Porque eu estava me testando. Outra forma de estudar é através de provas anteriores. Então, tem vários sites na internet que tu pode pegar provas anteriores para tu ir se testando, tá? Então, para mim, essa é a melhor maneira. Lógico que pode ter gente que senta numa cadeira e estuda todo o conteúdo do curso de engenharia para um concurso. Mas é muito complicado, somente quando a gente tem outras atividades, né? Não é estudante profissional. E nem é bom que seja. Outra forma também que você vai ter de aprender bastante, que para mim é a melhor forma, é dando aula, tá? Então, desde a faculdade aí, quando você estiver estudando para uma prova, seja aquele cara que vai ensinar para os outros. Você vai desenvolver duas coisas aí. Primeiro, capacidade de estudo, que é importante. Você vai aprender mais ensinando do que teus colegas vão aprender aprendendo contigo. E outra coisa que tu vai aprender a se expressar, a se comunicar oralmente. Isso é muito importante, isso também é um diferencial na carreira de vocês. Saber se expressar, tanto por escrita, quanto oralmente. Por escrita, tem gente que fala assim, mas engenheiro não precisa saber escrever. Precisa saber só calcular. Negativo. Vocês vão ter que escrever na carreira de vocês e muito. Pareceres, laudos, laudo de vistoria.
laudo de patologia. E aí o que eu acho mais engraçado, sabe o que é? Eu recebo assim no grupo: ei, quem tem aí um modelo de laudo de avaliação? Pessoal, o laudo de avaliação, cada avaliação é uma coisa diferente. Então não existe modelo. Você tem que criar o seu modelo. Tá? Então muito cuidado com isso daí. Outra coisa também que a gente discutiu essa semana é em relação à pós-graduação. Eu vejo muita gente que está no 8º período, 9º período, já está pensando em pós-graduação. Pessoal, eu fiz 4 pós-graduação na minha carreira. Só que a primeira, eu só fiz 4 anos depois de formado. Por quê? Pessoal, não adianta ter pressa para fazer pós-graduação. Tá? Muita gente acha que isso vai agregar para o currículo. Mais ou menos. Quando eu vou ter uma disputa, né, vou selecionar um candidato, um tem pós, outro não tem, isso vai ser um diferencial para eu contratar? Vou falar para vocês, na maioria das vezes não é diferencial. O que vai ser o maior diferencial, primeiro, é a rede de relacionamento dele, que vai abrir mais portas, então ele tem maior possibilidade. E segundo, a quantidade de experiência de trabalho que ele teve. Então a experiência de estágio de trabalho tem muito mais peso do que uma pós-graduação. E a possibilidade que tu tem de errar ao escolher uma pós-graduação no 8º, 9º período é grande. Por quê? Porque tu ainda não tem noção do mercado de trabalho. Então, pessoal, calma, pós-graduação. A minha sugestão é, se formou, cara, luta com todas as tuas armas para se inserir no mercado de trabalho. Para quando tu escolher uma pós-graduação, tu escolher uma pós-graduação que venha a agregar naquele teu trabalho. Então, por exemplo, como eu comecei a trabalhar dentro de obra, e trabalhei 4 anos dentro de obra, eu fiz a minha primeira pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, porque eu achei que ia agregar eu enquanto executor de obras. Tá? Então, muito cuidado. Eu recebo perguntas assim de alunos meus: professor, eu faço qual pós-graduação? Estrutura de concreto armado ou avaliação de perícias? Eu digo para ele: olha, se tu está com essa dúvida, é sinal que ainda não é o momento de você fazer a pós-graduação. Calma. Eu fiz 4. Se pudesse voltar atrás no tempo, eu teria feito só uma. Então, olha que 3 delas foram investimentos pesados, porque é pago, e não me agregaram tanto assim. Então, muito cuidado para que você dê o tiro certo. O Fábio falou assim: para concurso é válido. Fábio, assim, cara, com toda sinceridade, nenhum concurso que eu fiz chegou nesse nível de disputa, de, tipo assim, dizer assim, olha, o cara ganhou a vaga porque tem um após. Muito raro isso acontecer. Acontece, mas é muito raro. Então, nem tanto. Agora, obviamente que se você quer dar aula em faculdade, aí sim, é prioridade para você fazer uma pós-graduação o mais rápido possível, porque afinal de contas isso é um pré-requisito para dar aula. Para concurso público, isso mais ou menos, cara. Eu não sei, é um investimento muito caro para te fazer de supetão só para ter um pontinho a mais num concurso. Não acho muito interessante isso, não. Eu acho melhor esperar mais um pouco, ver o que o mercado de trabalho vai te abrir de oportunidades para te poder escolher com maior certeza um curso que realmente vai agregar na tua carreira, tá? O mestrado, o que agrega mais? Após em estruturas ou mestrado em estruturas? Olha, Rodrigo, se tu fores tiver pegando esse conhecimento para fazer projeto, eu posso dizer que a pós geralmente é até mais válida, sabe por quê? Porque tu faz vários módulos, são 20 módulos geralmente numa pós, né? Então tu te especializa muito mais. O mestrado ele é mais voltado para quem realmente quer seguir a área acadêmica. Geralmente são menos módulos, tá? São 8, 9 módulos. E tu perde muito mais tempo na dissertação, escrevendo. E aí, claro que isso é muito mais válido para a área acadêmica. Para a área profissional, na minha concepção, uma pós
inicialmente até mais vantajosa, tá? Opinião minha. Em relação a empreender, pessoal, daqui a 10 minutinhos eu vou abrir para as perguntas, tá? Em relação a empreender, pessoal, a cada dia que passa, as oportunidades de trabalho com carteira assinada, que nós fomos treinados, incentivados a vida toda a ser empregado, né? Ninguém te ensina a empreender, falta isso tanto na escola quanto nas faculdades, a coragem para empreender. Então, aquela oportunidade de trabalho de carteira assinada está cada vez mais difícil e mais rara. Por outro lado, para quem quer empreender, não há limites. Então, eu vou dizer por experiência própria. Eu sou concursado há 10 anos, eu tinha tudo para estar acomodado, entre aspas, lá no meu trabalho, fazendo meu trabalhinho todo dia, normal, etc. Mas eu, há 3 anos atrás, abri a minha empresa. E me arrependo muito de não ter aberto antes. Eu tinha o mesmo medo que a maioria de vocês. O medo de não dar certo, o medo de não aguentar os custos fixos, o aluguel, etc. de uma empresa. Mas me arrependo muito de não ter começado isso antes. Porque quando tu abre as tuas portas e começa a correr atrás, as oportunidades vão aparecendo, pessoal. Então, assim, agora qual é o grande problema? É duas coisas. É a questão do medo e a questão do perfeccionismo. O medo é natural. Todo mundo tem medo do novo. Tudo na sua vida que for novo, você vai ter resistência. Mas é só o que é novo é que vai te fazer crescer. Então, primeira coisa, perca o medo. É aquele exemplo que eu dei lá atrás, da criancinha que está aprendendo a andar e que pega tombo. Ela não tem medo de levantar de novo e tentar de novo. A gente, às vezes, quando pega o primeiro tombo, a gente já desiste da coisa. E claro que negócios, empresas, empreender, tem altos e baixos. Já tive mês aqui na minha empresa que eu tive para puxar os cabelos. É natural, isso acontece. Mas, por outro lado, outros meses foi maravilhoso. E todos os meses, os bons e os ruins, me fizeram crescer cada vez mais, aprendizado. E a gente vai sobrevivendo dessa forma. Então, o outro erro que tem é a pessoa querer as condições perfeitas. Então, quando eu fui montar minha empresa, eu fiz um orçamento imaginando o seguinte: olha, eu preciso de 30 computadores, uma plotter para poder montar minha empresa. E aí a empresa, para poder ser aberta, ia custar 100 mil reais. Onde é que eu ia tirar 100 mil reais para começar a minha empresa? Não ia ter como. Só que quando a crise me imprensou, e olha como a crise ela é boa, né? Ela te estimula, te bota para frente, faz você se reinventar. Quando a crise me apertou, eu disse: rapaz, eu vou abrir as portas assim mesmo. E abri as portas com uma quantidade menor de mesas do que eu pensava, só com 2 computadores meus e pedi outros emprestados. Até para minhas filhas eu pedi computador emprestado. Computador rosinha ficou lá em cima cheio de adesivo. Comecei desse jeito. Nem bebedouro eu tinha. Eu tinha que levar as garrafas de água, botava para congelar de noite, no outro dia levava para lá as garrafas de água para poder o pessoal beber. E aí aos poucos eu fui arrumando e a coisa aconteceu. Então, se você esperar as condições perfeitas para qualquer coisa, você não vai fazer nada. Isso é muito natural. Eu vou ter que parar. O Instagram só permite live de até 1 hora. Falta 22 segundos para poder encerrar essa 1 hora. Eu vou ter que parar aqui, mas eu vou recomeçar logo em seguida, beleza? Então espero vocês aí, voltem para eu contar o resto dessa história e abrir para as perguntas. Valeu, grande abraço!